Fala, gente linda, bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Jesus da Cidade. Eu espero que você esteja gostando desse conteúdo e se você tem gostado, eu peço que você me ajude a divulgar. Peço que você também, caso ainda não tenha o feito, se inscreva no canal, ative as notificações. Lembrando que nós não estamos somente no YouTube, estamos também no Instagram. No Instagram é JesusNaCidade.oficial. Estamos também no Spotify, no TikTok, aí é tudo apenas Jesus na Cidade. Então eu peço que você, por favor, me ajude a fazer com que esse conteúdo ganhe escala. Para quê? Para que mais e mais pessoas estejam sensibilizadas e, de fato, incidindo na causa do Evangelho e sendo, portanto, Jesus na cidade, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor, aqueles que estão passando por algum tipo de privação, por algum tipo de mazela, que nós, de fato, como embaixadores desse reino, como aqueles que são testemunhas de Cristo, quero que nós possamos estar verdadeiramente fazendo diferença na sociedade e sendo a expressão do amor de Cristo. E eu vou conversar com mais uma pessoa, e aqui uma pessoa muito querida, um amigo que é essa expressão do amor de Cristo, aonde quer que ele esteja, meu querido João Paulo Mubará, internacionalmente conhecido como JP, e eu particularmente o chamo apenas de Jota. Ele é casado com a Carol, é pai da Olivia, uma criança doce, linda, é um profissional da área de comunicação e é, dentre as várias facetas, fotógrafo, é um músico também, um adorador, e nós vamos falar aqui sobre grupo de apoio a dependentes químicos e codependentes e familiares, e vamos falar também sobre missão e profissão. Então fique até o fim aqui, porque esse papo vai ser incrível e eu peço, querido Jota, que você dê uma saudação inicial a quem está nos acompanhando. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus e agradeço a oportunidade. Não vou puxar um violão, não vou tirar uma salva virtual. Ó, tem muita gente que não é cristão, que não é de igreja, que nos vê também. Não seja excludente, hein? É que esses caras que estão numa longa caminhada no Evangelho, quando você fala assim, dá uma saudação, na minha cabeça já vem essa. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Mas de fato, cara, eu quero te agradecer, Dani, por essa oportunidade. É muito legal a gente poder ter um canal onde a gente mostra aquilo que a gente vive, né? Eu entendo a vida cristã como uma vida única. Muitas vezes a gente é separatista, excludente, sei lá, a gente coloca a vida profissional de um lado, a vida cristã de outro, a vida familiar de um lado, como se a gente só fosse cristão no dia da igreja, né? E a nossa vida, eu falo já antecipando, na minha visão, ela é bivocacional, né? A minha vocação não é só na comunidade, a minha vocação ela é em tudo que eu faço, né? Então, eu te agradeço a oportunidade de falar isso. Muito bom. Muito legal o jeito que a gente se conheceu. Você falou aí que eu sou fotógrafo, é a minha grande paixão, mas acima de tudo eu sou filho, cara, né? A gente, todas as coisas que a gente faz, o currículo, aonde a gente chegou, isso só acontece porque a gente é filho. Deus, nosso Pai, nos ensina e a gente tenta aprender. E aí a gente segue os seus passos e Ele nos leva, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Amém. Amém. Eu nunca imaginei chegar onde eu cheguei, estar onde eu estou. Você conhece a minha história, né? A gente é amigo, a gente come hambúrguer junto. Amigo de hamburgadas. A gente é amigo de hamburgada, cara. E você conhece a minha história. Então, se não fosse pela vontade e desígnio do Pai e meu coração aberto para obedecer à voz dele,
eu não estaria onde eu tô, eu não alcançaria quem eu alcanço, eu não faria o que eu fiz. A gente se conheceu num grupo de apoio, a gente se É verdade. conheceu num grupo em que eu havia já largado, abandonado as drogas e eu estava ali para transformar meu caráter e ajudando também, naquele caso, outras pessoas. Foi quando a gente se conheceu ali com a sua história, com a minha história, enfim. E a gente, desde. Aliás, deixa eu te interromper para formatar aqui, organizar essa história e formatar uma pergunta, né? Nos conhecemos, puxa vida, 17 anos atrás, talvez, um pouco mais. 20, 20, né? É por verdade. aí. 20 anos Acho que foi em atrás, 2004, é verdade. 2004, 2005. Talvez É, não seja 20, 2005, mas está 2005. perto de 20, porque É, eu comecei a fazer parte do NV, do Nova Vida, é um ministério de apoio lá do Bola de isso, Neve. Eu isso, comecei a falar, quem é crente vai achar que eu sou da Assembleia, mas eu sou da Bola de Neve, exato. né, por conta da saudação. E então lá no NV eu fui ter o meu caráter transformado e comecei a ajudar ali também, Exato. acompanhava os familiares dos dependentes químicos E e foi você ali que a foi, gente se conheceu. acompanhou a minha família. Acompanha a sua família. Nessa época, eu já tinha passado pelo NV, já estava, a igreja já estava na Turiaçu, e eu frequentei o NV. Gente, NV é o Ministério Nova Vida, da Igreja Bola de Neve. É um ministério de acolhimento e apoio a dependentes químicos e aos codependentes, aos familiares. Quase a totalidade das igrejas Bola de Neve tem esse ministério, então se você precisa, pode procurar ajuda lá, porque que você vai encontrar. Por conta desse ministério, hoje eu coordeno este daqui, que se chama Reviva, Verdade. na igreja e a Church, que é filho do NV, e eu sempre falo isso onde eu tenho oportunidade. Talvez eu tenha sido ali, eu e minha família, os primeiros codependentes, ainda na rua Marco Aurélio, a participar de uma reunião. Eu lembro com muito carinho da minha primeira reunião, estava ali com muitas dúvidas, com muitas inquirições, e fui acolhido ali ainda pela pastora Denise, que coordenava o trabalho, junto com aspirantes a pastores ainda, o Kid, o Catalau, que eu não sei onde está hoje, o Kid eu acho que está em Campinas, mas eles Catalau nem eram. tá, acho, se eu não me engano, Catalau tá em Nashville. É, olha só. E aí e ele tinha ido cuidar das igrejas dos Estados Unidos, e aí eu acho que ele foi para Nashville, foi para Pra Texas. Nashville. Faz tempo também que eu não converso com ele. Mas o Kid E está em esse Campinas. ministério muito, muito precioso, cresceu por conta do crescimento da igreja também, ganhou uma grande abrangência, e nesse contexto, algum tempo depois, o meu irmão continuou frequentando o ministério ali, junto com a minha família, o Jota era quem o acompanhava, e nós nos conhecemos. Eu ainda nem estava ainda na Palavra Viva, hoje, e a Church, e nós nos conectamos. Eu queria que você, e aí tem que ser realmente de forma resumida, porque a história é longa, falasse um pouquinho da sua trajetória, né, antes de chegar nesse lugar, de dar apoio a pessoas que passaram pelo sofrimento, pela mazela que você passou, e já emendo a outra pergunta: como é que foi para você depois passar por outro lado do balcão e poder dar suporte a pessoas que estavam vivenciando o mesmo sofrimento que você teve há um tempo atrás? Ufa, que pergunta, hein, meu? Você me fazer chorar antes E de eu ainda começar a peço para responder responder. de forma resumida. Olha como eu sou legal. Mas a curta história longa, a longa história curta, sei lá como é que minha infância foi uma infância de um menino bem sucedido, bem sucedido não, de vida boa, uma família bem sucedida, mas que tinha muitas dificuldades. E, sei lá, aos meus 14 anos eu tive contato com droga e comecei a usar, enfim. Comecei com maconha, depois eu fui para cocaína. Antes da minha conversão eu parei de usar droga, em 98, mas continuava bebendo. E em 2002 eu tive uma recaída com maconha. E eu me converti em 2003. E em 2004 eu parei
com bebida e com cigarro também. Em 2003, finalzinho de 2003, começo de 2004, eu parei com cigarro e com bebida. Então eu considero que eu estou limpo há 20 anos. Né? Eu não considero a data que eu parei de usar a droga mais pesada, mas eu considero que eu estou só por hoje limpo há 20 anos. Ah, Jota, mas por que só por hoje? Porque eu sou um dependente químico. Só que eu estou limpo há 20 anos. E como todo dependente químico, a gente tem uma doença que é incurável, que é progressiva e ela é fatal. Então, a dependência ela pode ser de um único produto, mas ela pode ser cruzada, e a minha era cruzada. Então eu tenho que tomar cuidado, inclusive com chocolate, inclusive com comida, porque até hoje eu tenho uma doença chamada compulsão, e ela se manifesta na área que eu torná-la mais fraca. Então, Sim. tive compulsão sexual, tive problemas de pornografia, de masturbação, tudo isso, graças a Deus, eu estou liberto só por hoje, porque todo dia é uma renúncia, todo dia é uma decisão. Ah, mas, poxa, tanto tempo assim, cara, você acha que se tomar um golinho de vinho vai dar problema? Eu falei, eu não quero tentar. Se vai dar problema, pode não dar, mas pode dar. Então, cara, É melhor não descobrir, né? nem bombom com licor, assim, e tá tudo bem. Tem até passagem engraçada com isso. Eu com a minha esposa ganhou uma garrafa, insumos para fazer um pão que vinham numa garrafa de cerveja. Então eu precisava comprar uma lata de cerveja para fermentar isso e fazer esse pão. E eu falava para ela, vamos tirar isso daqui, cara, não faz sentido isso aqui em casa. E eu fui deixando ali. Ela, não, um dia a gente faz. Aí um dia, na pandemia, fui eu pro mercado, falei, tá, vou fazer. Eu acordo cedo, vou fazer um dia para ela acordar e ter um pãozinho em casa. Fui pro mercado comprar uma cerveja. Há anos. E aí tinha uma infinidade de cerveja. Na minha época tinha 3 marcas. Eu falei, o que eu compro? E tudo bem, peguei, comprei uma latinha de cerveja, fui passar no caixa com as outras compras. Aí a caixa estava me atendendo aqui e tinha uma outra caixa ali atrás. E aí daqui a pouco a caixa que estava lá do outro lado vira, coloca a cabeça assim e fala, JP, ai irmão, faz tanto tempo que eu não vou para a igreja. Eu olhei para E você tem que me encontrar justamente agora que eu tô comprando. Cheguei em casa, contei para minha esposa, ela falou, de fato, não tem jeito. Mas, não sei porquê, a lata ficou lá e os insumos ficaram lá. Passou-se um tempo, eu vi aquela lata, eu vi aqueles insumos, falei, quer saber? Lá vou eu fazer esse bendito pão, né? Mas eu posso dizer que aquele eu ia falar que era o pão que o diácono amassou, mas aquele não conseguimos nem amassar, porque a hora que eu fui abrir a garrafa que tinha os insumos com a farinha, com as coisas, aí essa garrafa aí explodiu e voou farinha por toda a minha casa, por toda a minha cozinha. E eu acho que isso já tem uns 3 anos, até hoje se eu bater no armário assim, cai farinha pela parede. Porque... E aí eu caí no chão rindo e falando, Deus, de fato eu fui um idiota, me perdoe por isso. Minha esposa acordou naquela hora e falou, meu, que você tá rindo? Veio no corredor falando e ela chegou na cozinha e viu um fantasma todo branco, a cozinha toda cheia de farinha, e eu falando assim, ó, tá vendo? Não posso mesmo, isso aqui eu não quero nem passar Nem perto. para fazer pão. Aí ela entendeu e a gente tem essa passagem na nossa vida que ela fala, de fato, em casa a gente não tem, não vai e acabou. Nem para flambar, nem para usar em receita. Ah, mas evapora, esquece, cara. Não, Deus já provou pra gente que não, e não de Deus é Só um não. detalhe para quem está nos assistindo, vocês estão vendo o repertório do cara, nem para flambar e tal. Vocês estão diante de alguém que também vê, e ele é um artista, né, mas a culinária como arte. Você precisa ver o JP fazendo café, preparando assados, hambúrguer e tal. Ele tem também esse talento e, portanto, e faz parte, né, do repertório da culinária. O uso de bebida alcoólica em várias receitas. Em vários preparos, né? Em vários preparos. Enfim, e a gente não, acabou. Tá tudo certo. Pronto. E tá tudo certo. O gosto pelo café no final é uma das coisas que eu uso para harmonizar os meus pratos. E, enfim, me amarro.
em fazer bebidas frias de café, e tá tudo bem, cara, não me faz falta nenhuma, nem quero saber se faz falta, se é gostoso, se não é, nem quero lembrar do gosto, chega, eu lembro de onde eu saí, né? Mas esse caminho, então, quando eu cheguei na igreja, em 2003 eu me converti em uma outra igreja, a minha família foi parar no Bola de Neve, minha mãe e minha irmã, por conta de uma questão familiar, meus pais se separaram por uma traição do meu pai, e meu pai continuou frequentando a igreja que ele frequentava, eu também, minha mãe e minha irmã foram procurar outra e chegaram na Bola de Neve. E eu ia para a Bola de Neve com elas para protegê-las da heresia. Veja só, né? Porque como assim uma igreja apaga a luz no louvor? Como há 20 anos atrás a nossa mentalidade era muito diferente. Ah, usa uma prancha de surf no público. Como assim? Só que eu fiquei alucinado. Falei, cara, que presença de Deus é essa que eu nunca experimentei? Que transformação é essa que eu tô vendo na galera que eu nunca experimentei? E aí o Kid, pastor Kid, ele era líder de célula da minha mãe e da minha irmã, e ele me convidou para tocar no NV, e eu fiquei apaixonado por aquilo que eu estava vendo, que eu estava vivenciando. E um tempo depois eu fui viajar para a Barca, que é um evento que a Bola de Neve faz a cada 2 anos em Floripa, como se fosse a nossa convenção nacional, e a gente se encontra lá, e eu fui para aquela viagem e teve um apelo, alguém tem chamado para líder de célula? E eu fiquei em pé, só que eu achava que eu ia ser líder de célula na minha igreja, né? Só que aí naquele dia Deus me marcou ali, e no final eu frequentava a célula com a minha mãe e com a minha irmã, assim, por frequentar, e os líderes da célula me indicaram para ser o próximo líder daquela célula, e a minha mãe e a minha irmã não foram indicadas. E aí começou a minha história na Bola de Neve, de uma forma totalmente diferente. Eu não era da Bola de Neve, eu fui recebido como membro da Bola de Neve pelo apóstolo Rina no meu primeiro dia de curso de líderes. Que aí eu fiz todo esse processo de transição, pedi bênção dos meus pastores para mudar para a Bola de Neve, e tive essa bênção, e aí no primeiro dia eu cheguei para o apóstolo e falei, P, eu tenho agora a bênção, tá tudo certo, oficialmente, fomos no primeiro dia do curso de líder, eu falei, ora por mim, ele falou, vou orar por quê, cara, você vai ser líder aqui dentro, tá tudo certo, e aí eu cheguei em 2004, me formei na turma de 2005 como líder de célula, 2008 eu fui separado ao diaconato da casa, em 2010 eu assumi a frente de fotografia dentro da frente de comunicação, participei daquela transição de marca que a gente teve como igreja, estava ativo nisso, ajudei a escrever manual de marca, a parte de fotografia então que foi disseminada para todas as outras igrejas passou por mim, o manual foi escrito, enfim, tem uma série de o currículo é grande, mas tudo isso foi a graça do Senhor. Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás e fazer. Me ajuda porque eu sou desses caras que eu me perco. Não, fica tranquilo. Eu quero que você diga para quem está nos assistindo qual, na sua opinião, é a importância, o valor de um ministério como Nova Vida no contexto de igreja. Não é comum as igrejas terem essa abordagem até hoje. Hoje em dia, mesmo a pessoa, né, fazendo parte da membresia de uma igreja, quando tem esse problema, se ele quiser ser acompanhado, ele vai ter que buscar um AA, um NA, e todo o meu respeito a esses trabalhos, inclusive, todo o meu respeito, nosso trabalho, inclusive, é muito pautado nesse modelo, nessa metodologia. Mas quando esses trabalhos abordam, né, e eles abordam a questão da espiritualidade, ela é abordada de uma forma ecumênica. E quem já tem uma vivência e uma confissão de fé acaba não tendo muito respaldo ali, acaba de verdade causando estranheza para essas pessoas. Então é muito bacana quando ele pode estar num grupo análogo a esse e podendo expressar a sua confessionalidade, a sua fé, que é o que acontece no NV, que acontece no Reviva e outros, e o NV hoje tem netos e o Reviva tem filhos, o NV já tem bisnetos de verdade, o Reviva tem netos, filhos, netos, né? Mas eu penso que
ainda é muito pouco a quantidade de ministérios que tem, de igrejas que tem esse ministério. Queria que você falasse um pouquinho, à luz da sua trajetória ali, qual é a importância desse trabalho no contexto de igreja e igreja evangélica. Dani, ao meu ver, a gente tem duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, fundamental que a gente tenha acompanhamento específico, né? A maioria das pessoas não sabe como lidar, como tratar, como cuidar. Então, uma própria história que o pastor Kid conta, que quando ele saiu da casa de recuperação, a mãe dele fez uma festa com todos os amigos dele da ativa. Ele chegou, abriu a geladeira de casa, tinha um monte de cerveja. Ele falou, meu, o que é isso? Joga tudo isso fora. Não, eu vou dar uma festa com seus amigos. Ele falou, maluca. Né? E esse cara já estava transformado. Ele falou, meu, pelo amor de Deus, não, mãe. Você está querendo me ver de volta onde eu estava? Então, o apoio é fundamental para que a gente saiba como lidar, para que a gente saiba como cuidar. Outra coisa que acontece muito, um ministério como o Revive, como Nova Vida, ele não é um ministério pastoral. Deus é amor, mas Deus também não quer que a gente permaneça como a gente quer. E um dependente químico, um compulsivo, eu vou além, né? Um compulsivo, ele precisa de transformação de caráter. E transformação de caráter só acontece com confronto. Não é um evangelho confortável. Eu me lembro o quão confrontado eu era com o Kid, o quão confrontado eu era nesse ministério. A gente, na segunda-feira, a gente atendia ao público, mas na sexta-feira a gente fazia o nosso. E aí, imagina, 10 líderes habilitados, estudados, conhecendo de palavra, de psicologia, de dependência, de tudo, cada um enfiando o dedo no problema do outro. Cara, era assim, a gente chegava pra reunião, que legal, a gente vai se ver, saía se odiando. E chegava no sábado e falava, gente, obrigado, foi maravilhoso vocês me baterem do jeito que vocês me bateram. A gente fala muito sobre o balde, né? Enfim, e a gente fala de um balde, né? Numa roda tem um balde pendurado, quando você corta a corda desse balde, esse balde cai no chão e espalha água para todo lado e vai molhar alguém. E assim são os momentos de partilha. Ainda que a gente não esteja partilhando, a gente está ouvindo e aquele retorno, aquilo que aconteceu, pode molhar a gente e isso é fantástico, isso é maravilhoso. Então, o primeiro ponto é para que a igreja aprenda a lidar com as pessoas, para que as pessoas aprendam a lidar com pessoas, porque dependência química não se trata da mesma forma que se trata qualquer outro tipo de coisa. Aliás, já posso até mudar. A dependência química se trata como se trata qualquer pecado, com confronto, com confissão e arrependimento. Só que tem alguns detalhes, algumas nuances que a gente precisa entender, se o cara de fato ele está arrependido, se é só uma confissão de remorso, e aí existem as questões físicas, psicológicas, Sim. que também precisam ser tratadas e a gente tem que ter esses subterfúgios para saber como fazer. Então esse é um ponto. E o segundo ponto, eu acredito, da importância dentro da igreja, é que todo mundo, todos os membros da igreja, todos deveriam passar por aconselhamento em ministérios de confronto como esse. Porque o carisma é maravilhoso, mas sem caráter ele não se sustenta. E uma igreja, ela tem que ser sustentada pelo carisma, mas principalmente pelo caráter. O caráter de quem é igreja é a peça fundamental para que a igreja se sustente e seja relevante. Que aí eu acho que faz sentido o nosso segundo momento, de falar que a vida do cristão ela tem que ser sustentada pelo caráter dentro ou fora da igreja. Em qualquer lugar Sim. a gente é a mesma pessoa. Então, esses ministérios, eles nos ajudam a ter um caráter transformado e aprovado, para que quando a gente esteja fora do ambiente de igreja, a gente continue carregando bandeira de santidade, bandeira de amor, a bandeira de... Quero explorar um pouquinho mais essa abordagem a qual nós estamos aqui e você falar sobre o cuidado integral da família nesse contexto da dependência e codependência. Primeiro, esse conceito de codependência, ele não é algo entendido por todo mundo. Tem pessoas que ignoram
essa abordagem de que quem está no entorno, na órbita do dependente químico, também adoece e precisa de ajuda. Apesar de ainda não existir uma CID para essa doença, ela é real. E também essa questão que você já abordou, que é o fato de que a família, e isso, o tempo de caminhada que a gente tem, eu acho que nos dá um pouquinho de autoridade para falar sobre isso. Para que a coisa funcione de fato, a família tem que estar comprometida com esse processo, sobretudo quem convive diariamente com o dependente químico. Senão, o que acontece são sucessivos boicotes. E muitas vezes a família procura ajuda na igreja, por exemplo, na perspectiva, e aí a gente entende todo o sofrimento, entende todo o cansaço implícito ali nessa caminhada, mas na perspectiva de tirar o pacote da frente e não fazer aquilo que concerne a cada um. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e na perspectiva de que esses grupos, esses ministérios, que são grupos de apoio, trazem essa abordagem de acolhimento tanto do dependente como do codependente também. Eu vou tentar não ser técnico, mas eu vou ser um pouco técnico, tá? A dependência química, ela é causada por uma alteração hormonal. Então, tudo que muda o humor é chamado de droga, tá? Mudou o humor, é droga. Então, por exemplo, café é uma droga, porque ela altera o teu humor. Então, ela te dá características de bicho esperto, enfim. E a chance do café criar compulsão é gigantesca. Engraçado é que qual que é a definição de codependente? É aquele que convive com um dependente. Mas o codependente, na verdade, ele é um dependente do dependente. A vida dele está toda baseada nas alterações hormonais e de humor que esse dependente causa. Ficou claro isso? Um pouco? Total. Porque eu vou ter emoções de adrenalina, eu vou ter emoções de medo, eu vou ter emoções de cuidado. Então, eu vou gerar em mim, como codependente, eu cuido de um dependente químico, eu convivo com ele, tudo que ele faz, o que ele vive, gera em mim algum tipo de alteração de humor. E isso gera uma dependência. Então, poxa, é muito gostoso eu contar problemas, porque eu vou ser acolhido por alguém. Sim. Então, é muito gostoso uma mãe falar, meu filho é um dependente, ele não muda. E é muito gostoso ela se manter na negação de que ela é doente, colocando a culpa nele, porque aí ela tem uma história triste para contar para que ela se sinta acolhida e amada. Então, se você não tem o entendimento que é uma liberação hormonal, uma alteração de humor que está acontecendo ali, você não consegue falar para ela, olha, você está se manipulando, presta atenção. O que você está fazendo com você é legal, a história de coitado, orem por mim, orem por mim, orem por mim. Pô, orem por mim, mas toma atitude, porque a oração ela é fundamental, mas se você não mudar, você continua mantendo o cara no quadro de dependência dele e você vai continuar contando a mesma história, que é isso que você quer. Você quer contar a mesma história. Então assim, o codependente ele é dependente do dependente. E muitas vezes acontece que o familiar ou o cônjuge, o namorado, o amigo desse dependente, quando esse dependente é curado, ou ele está em tratamento e firme no tratamento, esse codependente fica perdido, não sabe o que faz. Porque ele acaba procurando um outro dependente, um outro cara louco, para poder cuidar. E é uma coisa que acontece com relacionamentos tóxicos e abusivos. Sim. É a mesma coisa, são alterações hormonais que o corpo se acostuma, se vicia e quer ter a mesma tipo de alteração. Por que a mulher que apanha do cara não larga o cara? Por que o cara que é prisioneiro da esposa não consegue mudar dessa condição? Porque existem alterações de humor, de hormônio que geraram dependência química dentro do cérebro dele. A gente tem aqui, mais ou menos, no lobo frontal, o núcleo acumbente, que é o centro das nossas decisões. E ali tem toda uma estrutura chamada sistema de recompensa. Então, é aquela história, eu estou triste, eu vou comer, essa é a minha defesa. E isso me gera uma compulsão alimentar. Então, eu preciso entender, e aí ter consciência e caráter para entender. Eu estou triste, eu não estou com fome.
opa, você está se manipulando o cara. Exato. E isso acontece no âmbito da dependência, da codependência. Então, se a gente entender que se eu convivo com alguém que é um dependente químico, que é um compulsivo, o cara é compulsivo por jogo, ele é dependente químico. O cara é compulsivo por compra, ele é dependente químico. O cara é compulsivo por fazer dívida, ele é dependente químico. Não precisa ser droga, maconha, cocaína, crack. Pode ser a mulher que ama demais, ela é uma dependente química. O cara que ama demais é um dependente químico. Porque é a química que o próprio corpo produz, não é uma química externa. Sim. Mas as reações são a mesma, a mudança no caráter é a mesma. Essa pessoa começa a mentir, manipular, começa a arrumar subterfúgios para poder viver as mesmas emoções, os mesmos sentimentos e as mesmas liberações de dopamina, serotonina e, enfim, um monte, todos esses inas que a gente conhece que são extremamente viciantes e complicados. Por isso que o codependente, ele também é um dependente que precisa de tratamento. Obrigado, Jota. Deu para explicar? Foi muito técnico? Total. Não, foi. Você é um cara que tem uma boa pedagogia. Você é muito bom nisso. Obrigado. E você recomenda que as igrejas tenham e se esforcem para ter ministérios dessa natureza? Pelo amor de Deus. Por favor, eu também. Eu faço coro a você. Por favor, pelo amor de Deus. E aí nos colocamos aqui não só na provocação, mas também no à disposição técnico, espiritual, no incentivo, enfim. E por favor, antes de implantar esse ministério para o povo, passe a sua liderança por ele. Participar, é verdade. Faça a sua liderança participar durante 6 meses. Forme líderes desse time que vai cuidar disso e faça a sua liderança ser confrontada por 6 meses, para que eles possam, a uma só voz, ajudar aqueles que vão chegar diante deles. Acontece muito, é raro, mas acontece muito, de um líder de célula despreparado falar que aquilo que a gente está falando no Nova Vida, no Reviva, em qualquer outro lugar, é uma loucura. Ele está viajando, como é que vai colocar esse cara para fora de casa? Não, Deus é amor, abre a porta, acolhe ele. Não, cara, o amor também é firmeza, coloca esse cara para fora, sabe? Então, é muito comum. Então, ilustro esse tipo de confronto, de argumentação de verdade, né, contra aquilo que nós trazemos, que tem todo um arcabouço técnico, não é chute. Ao nosso relacionamento com Deus. Imagina se Deus fosse codependente. E aí, ilustrando de uma forma muito simples, todo mundo tem certeza do amor de Deus, né? Deus é bom, Deus é amor, a Bíblia diz e é verdade, ele é amor. Essa é a essência de Deus. Mas, mesmo sendo amor, ele permite que nós soframos todas as consequências das nossas atitudes e escolhas. E nós, os codependentes, o que nós fazemos é boicotar e fazer com que os nossos queridos não sofram as consequências das suas atitudes e escolhas. Você sabe o que é o pior como codependente? É que nós sofremos as consequências. Exatamente. De não deixá-los sofrerem as consequências. Que é uma loucura mais louca ainda. Eu sempre digo que o codependente é muito mais maluco do que o dependente. Porque e era muito mais difícil. Ele ainda tem algum nível de prazer no momento do uso da substância. Passa, é um horror, traz um monte de prejuízo, mas é aquele momento de fuga ali, o momento da brisa ainda tem algum nível de recompensa. O codependente não, ele só está tomando paulada o tempo inteiro. Exatamente. Sentou aqui ao meu lado alguém de muita relevância na minha vida. Ah, é? Vem, eu vou virar o computador para você. Vem! Apareça. Olha ela. Carol, querida, Deus abençoe. Ela não está ouvindo, mas eu vou falar. Dani está falando, Deus abençoe, Carol, querida. Então, a todos que vêm, essa é a minha digníssima. Faz ela entrar um pouquinho mais agora aí, só para... A Carol
ela hoje divide espaço de trabalho comigo, também trabalha na minha produtora, tá junto na produtora, mas ela tem 2 empregos, ou 3, ela é o Júlio. Agora o mercado achou ela quietinha por aqui e encontrou ela quieta aqui, veio, conversou, fez uma proposta. A gente viu que fazia sentido ela voltar para o mercado nesse momento, com a proposta que ela recebeu, e agora ela está aqui, assumiu a operação São Paulo de uma empresa carioca, que atua com times de futebol, enfim, e aí ela continua trabalhando dentro do nosso escritório, a gente continua 24/7, continua tudo isso. Vamos aproveitar esse mote aqui, eu já vou engatar uma pergunta para você. Profissão e missão, aliás, profissão, vida familiar, vida em vizinhança. Você já, na introdução aqui, no início do nosso papo, já deixou claro que não existe essa compartimentação, ou pelo menos não deveria existir. Isso está muito, muito dentro do nosso repertório. Como que JP, como que João Paulo caminha nesse sentido? Como você tem dedicado de verdade a sua existência, mas vamos focar na questão da profissão, na missão de Deus, na grande comissão de comunicar o Evangelho. Como é que você enxerga isso e como que você caminha nesse sentido? Bom, então vou dar o meu currículo profissional, né? Acho que não vai ter tempo, mas vamos lá, resumido. Esse termo que a galera está usando, a longa história curta, são 25 anos de comunicação e hoje eu tenho uma produtora de audiovisual chamada Buzina de Imagem. Eu sou fotógrafo retratista, então eu amo gente, sou apaixonado pela história das pessoas e gosto de contar essas histórias, por isso eu me mantenho como retratista, apesar de ser um gestor de uma produtora. O que me mantém vivo é quando estou com a câmera na mão, porque foi para isso que Deus me chamou e esse é o meu instrumento de transformação. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, seja na minha vida em casa ou na minha vida eclesiástica, para-eclesiástica, corporativa, o que você quiser chamar. Mas quando eu estou com a câmera na mão, eu tenho plena convicção que eu sou instrumento de Deus naquele momento. Então, não existe separação. Para mim, Deus é trino. Por que eu tenho que ser diferente disso? Por que eu tenho que ser 3 coisas diferentes? Por que eu tenho que ser um na escola, um em casa e outro na igreja? Por que eu tenho que ser um no trabalho, um com a minha família e outro na igreja? Por que eu tenho que ser um cara no ministério e outro cara... Não existe isso. O mesmo caráter que eu tenho que ter para pregar na igreja, eu tenho que ter para viver minha vida fora da igreja. Então, é aquilo que eu estava falando no começo. A gente, carisma, mover, é muito bom, mas sem caráter ele não se sustenta. E em algum momento esse caráter vai fazer falta e vai denigrir, vai comprometer a imagem de Cristo, porque o carisma foi muito bom, mas esse cara deu uma mancada, deu um rombo financeiro, mentiu, fez maracutaia, e aí, cara, ó o crente lá, né? Tem uma passagem há muitos anos atrás, acho que 2006, 2007, trabalhava numa agência e naquela época a gente tinha bancos de imagem que nós acessávamos para pegar essas imagens, fazer uma assinatura mensal, e a agência tinha uma assinatura mensal e cada um dos diretores de arte entrava num determinado período do dia, porque a gente tinha um limite mensal de fazer esse banco e a gente tinha que baixar essas imagens para criar esse banco dentro de casa, né, para que a gente não tivesse que toda vez acessar e comprar essas imagens. E aí eu lembro uma vez tinha um parceiro cristão, ele estava logado no sistema, só podia um por vez logar, e eu chamei ele no Messenger, ainda Messenger, veja só, né? Depois ainda virou MSN Messenger. Então, no Messenger eu chamei ele e falei, cara, a hora que você desligar minha vida... Você podia ter chamado ele no ICQ. No ICQ. E aí eu chamei ele e falei, cara, me avisa a hora que você liberar, porque eu vou logar antes do Denis, que era o próximo, porque eu queria ir embora rápido, porque era no final do dia. E aí ele me avisou e eu loguei. E quando o Denis foi entrar, eu falei, hahaha, entrei antes de você.
A minha diretora de criação, que estava na sala, ela falou assim: poxa, JP, que coisa feia. Isso porque você é crente, né? Aí eu Aí Aí chamou eu para falei, aí reflexão. na hora eu já saí e falei, ó, porque eu sou crente também, eu me arrependi. Eu já saí, Denis, por favor, faça o seu trabalho. Aliás, eu seria o próximo da fila. Nada mais justo do que eu ir para o fim da fila depois do Denis. Então, as pessoas que tiverem que entrar, por favor, entrem. Desculpem a minha atitude. De fato, foi uma atitude terrível. E Deus deu a chance ainda de consertar, Pois mas isso é, foi uma consequência de um erro que eu fiz. sim. Porque eu chamei a consequência para mim e falei, cara, porque eu sou crente, eu também vou segurar o olhão aqui. É errado o que eu fiz, me perdoem, por favor, Denis, entra. Então, imagina, foi uma coisa tão simples, mas olha a resposta. Isso porque você é crente. Agora, imagina as coisas grandes. Então, se a gente não buscar a transformação no caráter, como é que vai ser? Pois é. Então a nossa vida ela precisa ser completa. A gente erra, fato. A gente tem caminho de perdão também, fato. Né? Então a gente precisa entender que a vida cristã ela não é uma vida isolada dentro da igreja, ela é uma vida global. Eu sou um cara em todos os lugares. Eu sou cara no trânsito, eu sou cara. Ah, não vou colocar adesivo da igreja no meu carro porque eu corro, eu fecho todo mundo. Cara, viajou. Para de fechar todo mundo. Ah, mas é legal. Exatamente. Para de fechar todo mundo. Você tomou multa com adesivo da igreja? Você tá falando mal da tua igreja. É simples assim. E Agora, aí? interessante na sua história é que muito provavelmente o seu comportamento não teria sido notado e sequer confrontado se as pessoas não soubessem que você é cristão. Sim. O Daria confronto só risada. veio porque, de fato, se esperava de você, se espera de você o tempo inteiro, um Uma atitude comportamento diferente. exemplar. Uma E atitude como é exatamente. que você acha que tem sido? E aí eu vou fazer uma pergunta bem genérica aqui. A Oh gente my God, tô até com medo. não, você já até sabe onde eu vou chegar, mas você acha que temos? Você já deu um testemunho pessoal aqui e eu te conheço, eu sei que você caminha dessa forma, claro, errando e acertando, como foi nesse episódio, mas acima de tudo reconhecendo o erro e consertando e pedindo perdão a quem você ofendeu, a Deus e as pessoas envolvidas. Como é que você acha que, na média, o cristão, e aí vamos focar aqui no exercício da sua profissão, tem caminhado, tem dado bom testemunho, tem de fato sido sal e sido luz a ponto de chamar a atenção das pessoas que estão no seu entorno por conta do seu comportamento e influenciado pelo Evangelho, porque ele está comprometido em ser a expressão de Cristo, ou isso não tem acontecido na média? Dani, eu posso falar de mim, falar dos outros é muito complexo, né? Mas o meu time, eu procuro trazer pessoas que, de fato, manifestem aquilo que é o caráter de Cristo. E muitos saíram por ser confrontados, porque eu vou confrontar também para que, de fato, a minha empresa chama Buzina de Imagem, buzina porque a gente acredita que a imagem faz barulho, e buzina porque uma das traduções da palavra chofar é buzina. Então, o Uhum. chofar tinha a função de anunciar caminho. Então, se eu tenho alguém que está anunciando um caminho errado dentro da minha casa, eu preciso falar para ele que ele precisa anunciar o caminho certo. Agora, a gente vive um momento do evangelho onde muito se perdeu. Muito se tornou algo comum a pessoa ser evangélica, se dizer cristã e não ter as práticas de Cristo. Isso se reflete em todas as áreas. Mas eu procuro sempre trazer pessoas que vão fazer a diferença no meu time, na minha vida e na vida dos que estão ao redor. Ao ponto de ontem eu tive uma reunião com uma pessoa que ela me ligou da seguinte forma, acho que há 2 anos eu não tinha relacionamento com ela de negócio, e ela me ligou há uns dias atrás falando assim: JP, eu preciso conversar com alguém de extrema confiança
e que seja um homem de negócios, uma pessoa de negócios, porque eu vou começar um novo negócio e eu preciso de uma opinião sincera, verdadeira, tarará. Eu falei, caraca, e é uma pessoa de nome no mercado, uma pessoa que tem relevância no que ela faz, e isso para mim foi uma coisa assim, poxa, bacana. Que honra, uma colheita, né, da sua caminhada, da sua criatura. Porque, de fato, não é fácil ter uma caminhada reta no mundo dos negócios, né? A gente ouve o tempo inteiro propostas do tipo, olha, veja, eu vou te vender aqui dentro, mas você me dá um ensaio fotográfico, eu vou colocar você aqui para dentro, mas faça tal coisa, a famosa bola, o jeitinho. Uma coisa é pagar comissão por vendas, outra coisa é alguém te pedir algum favor para que, né? E aí não estou falando de pessoas cristãs, eu estou falando que o mercado ele atua assim muitas vezes, né? E às vezes se torna até uma prática comum de mercado. E eu não aceito isso. Eu não topo isso, eu não faço isso, eu não trago para dentro de casa isso. Eu corto esse tipo de coisa esse tipo de oferta que eu recebo. Então, a gente perde negócio, né? A gente perde trabalho, perde coisa, pelas posturas que a gente tem. Então, enfim, então, como eu estava te falando, eu posso falar que a gente vê no Evangelho um momento que a gente precisa de NV, cara. Entendeu? A gente precisa ser confrontado no nosso caráter para que ele seja transformado. O mundo não quer confronto de caráter. Né? As novas gerações não querem ser confrontadas. Poxa, você vai contratar pessoas para o time, você pega cara de 20 anos querendo ganhar salário de quem já tem 20 anos de profissão. Cara, como assim? Esse cara tá... tudo bem, esses moleques são prodígios, mas, cara, como assim? Sabe? Existe um caminho a ser percorrido, né? Porque as pessoas não querem mais passar pelos processos. Um CEO, um presidente de empresa, ele só é o que ele é porque ele passou pelos processos da empresa. Ele entende dos processos da empresa, ele entende dos processos dos negócios para poder chegar onde chegou. Eu só estou onde eu estou, vivendo o que eu vivo, porque eu tenho 25 anos de comunicação. Tem gente que fala assim, nossa, mas de 2019 para cá a sua vida mudou. Sim, mudou por alguns comportamentos, mas porque eu já tinha passado 20 anos. Exatamente. Trabalhando, fazendo o que eu faço, entendendo do que eu entendo. Então, não é que foi da noite para o dia. Não são 5 anos, são 25 anos. E nos últimos 5 anos a história muda. Mas são 25 anos. Então, a gente precisa entender uma caminhada, né? Um tanto de conhecimento abarcado, um monte de erros que foram cometidos e acertos também. É aquela velha história, né? Mas é só dar uma martelada. Não, é que eu sei aonde dar a martelada. Tem uma ilustração muito legal de um chaveiro, né? O cara contrata o chaveiro e o controle do carro ficou lá dentro, o chaveiro vai, abre o carro e tal, e fala, deu R$100. Aí o cara fala assim, R$100, cara? Você fez isso, o cara aperta o controle do carro, o vidro do carro começa a subir, ele joga a chave pra dentro. Eu falei, agora são 200. Boa. É mais ou menos por aí, mas voltando ali ao que a gente estava falando sobre o mercado, acho que nós precisamos entender primeiro quem a gente é. Os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. A gente precisa entender o que a gente precisa melhorar e o que a gente pode manter e o que a gente precisa parar de fazer. Então, isso é luz do evangelho, isso é confronto. Então, quando a gente faz isso, fica muito mais fácil de que exista uma percepção daquilo que a gente produz, de quem a gente é. As pessoas começam a reconhecer isso e começam a desejar isso. Essa mesma pessoa com a qual eu falei, a primeira vez que a gente teve contato, ela tinha um trabalho extremamente zen, umas coisas assim, cara, um pouco, como é que eu posso dizer? Estou aqui procurando as palavras. Era holístico, sabe? Uma coisa místico. Cara, essa pessoa se converteu. Hoje ela serve a Cristo. E ela falou, depois da nossa conversa, ela falou, nossa, foi o Espírito Santo que me mandou aqui. Mas na primeira conversa ela viu a diferença e eu falei Jesus para ela.
Na primeira conversa eu pude mostrar, falou, olha, não sei se você acredita, mas eu vou te falar alguns conceitos bíblicos aqui. Pá, 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 pá. E eu fui mantendo relacionamento com essa pessoa. E aí você vê, depois de um período, essa pessoa se rendendo aos pés de Cristo. Então, a vida é uma só. A gente é missionário. Na Eu África, ia justamente fazer essa pergunta. Você é um missionário no exercício da sua profissão, no matrimônio, na sua vida em vizinhança? Você é um missionário em tempo integral? eu procuro ser. No matrimônio, minha esposa pode dizer melhor, né? Uhum. Ela pode falar. Aí você entrevista ela para me dizer. E aí você me dá o feedback, porque se eu precisar mudar, eu mudo. Mas mas A a gente tem que ser pergunta. missionário, cara. A missão não é. O ID não é ID para África, ID para Jocum, ID para. ID, faz discípulo. Só vai, cara. É ID, não é. Eu já fui para África, é maravilhoso. Eu quis voltar. Eu cheguei lá em Moçambique, no primeiro dia a gente teve aula de cultura africana. Eu falei, cara, tá errado. A minha. O que eu vim fazer aqui tá errado. Eu não sou um jesuíta, tá errado. Cara, buguei. Depois nos primeiros atendimentos, aí a coisa foi voltando para o lugar, meu coração foi voltando para o lugar, e eu entendi o que eu estava fazendo, mas de cara, a cultura dos caras é essa, por que eu quero mudar essa cultura? Eu preciso levar fé, isso é uma outra coisa, Sim, sim. mas eu não tenho que mudar a cultura, o que eles Vamos vivem. culturalizar ninguém para poder levar Cara, o foi, evangelho. foi um bug assim na minha mente, mas depois fez sentido. No momento que a gente deu água limpa para uma criança e ele bebeu 8 copos seguidos, deixando a água escorrer assim, porque ele nunca tinha bebido água limpa, ele sentiu prazer em beber água limpa, aquilo fez muito sentido para mim. Ele deixava escorrer assim, a água. Cara, que a gente abre uma torneira aqui, tem melhor qualidade do que aquela água que ele estava bebendo, sabe? Então, e daí aí fez total sentido, aí, enfim, aí eu voltei pro meu lugar, falei, cara, tá. Então, assim, a gente é missionário, cara. Onde a gente vai, e missionário não significa que o cara seja um evangelista, que o cara sai fazendo proselitismo em todo o tempo. Cara, a gente Sim. fala de Jesus, acho que era o Wesley que falava, né? Pregue a todo tempo, se necessário, use palavras. Cara, a nossa vida dá testemunho. Eu tenho um grande amigo de negócios que ele tem uma fábrica de cachaça. E ele é um grande amigo de negócio. Às vezes a gente está em evento de negócio junto, ele tem o cuidado de fazer um drink sem álcool. E fala assim, Jota, fiz um drink sem álcool para você porque eu sei da sua história, eu sei quem você é. Cara, tá aqui, ó. Porque ele reconhece. Diferente de. Não é alguém que vai ficar falando assim, ó, pô, é só uma, toma aí, qual que é o problema? Não, cara, ó, tá aqui. Fiz com as coisas da minha marca, mas eu quero te honrar, toma. Pô, que legal, cara. Uma conquista também. Que coisa bacana as pessoas reconhecerem e olharem para a minha caminhada, para a forma com que eu me posiciono nos meus negócios. Cara, de forma íntegra. Se eu erro, eu confesso. Eu falo para os meus clientes, falo, cara, ó, eu fiz uma besteira aqui. Como é que eu vou consertar isso? Como assim? Alguém reconhecendo. E é interessante como no ambiente corporativo, eu também circulo por aí há muito tempo, a cultura normalmente é apontar o culpado ao invés de resolver o problema. É minha, eu coloco quem eu quiser, afinal de contas, não é verdade? E nessa perspectiva ninguém reconhece, porque é um problema. Você pode. Sempre ele, deu erro ali. Ou porque fiz isso porque, né, o fulano me induziu aquilo, enfim, mas nunca de fato há esse reconhecimento. Outro dia. Eu me esqueço uma vez que eu tive uma situação, acho que eu estava na Band ainda, e eu cometi um erro, e aí, como a minha jornada era à noite, a celeuma rolou o dia inteiro lá, e aí todo mundo. Eu olhei, de fato fui eu. Desculpa, vou consertar. Mas estava construído todo. Era uma possibilidade de desdobramento, só que quando eu reconheci, todo mundo desarmou e falou: legal. Vai.
Eu tive uma Vida situação, cristã. com um assistente que a gente foi fazer uma gravação com 2 câmeras e ele perdeu o foco em uma das câmeras, que era a câmera 1 que ele estava fazendo. Ai, ai, ai. Uhum. Só que era uma gravação fora do estado de São Paulo. Tá. Com alguém que tinha uma agenda difícil, enfim, sempre Eu liguei para o meu cliente e falei, olha, aconteceu esse erro, eu posso tentar resolver, mas eu acho que não vai ficar legal. Quer dizer, eu poderia até ficar quieto, não falar para você, resolvia e você me passaria isso. Mas deixa eu te falar uma coisa, no meu padrão não tá legal. Eu quero refazer. Quando eu fui lá fazer essa gravação, essa pessoa me deu muita abertura, a gente conversou sobre outras coisas, ele também gasta do café e a gente trocou contato. Estou só te perguntando, meu cliente, posso entrar em contato com ele e tentar uma nova gravação a custo zero para vocês, para eu entregar o material na qualidade que eu acredito? O cara falou, pode. Você não quer que eu ligue? Ele falou, não, deixa comigo, eu vou resolver e eu vou te dar o feedback das resoluções. Liguei para a pessoa, agendei, falei, ó, preciso ir aí para tomar café, porque a região sul de Minas tem bons cafés, mas também preciso regravar com você. O que foi? Eu falei, putz, cara, ó, me perdoe, mas tive um problema assim, assim, assado. A falha é minha, não falei que era do assistente, não falei que era. Cara, a falha é minha, a responsabilidade é minha. Eu coordeno um time, se meu time erra, quem errou fui eu. E, cara, minha falha. Posso fazer? Claro, vem pra cá, olha, já vou preparar, a gente também vai te levar num lugar. Fui pra lá, almocei com ele, paguei o almoço dele, refizemos a gravação, entregamos um material que era, ao meu ver, satisfatório para o meu cliente, porque, cara, cara, o bom nome vale mais do que qualquer outra coisa. Sim, exatamente. E com certeza você conquistou o respeito e a fidelidade dessa cadeia produtiva toda, inclusive do seu assistente. Então exatamente. Então, ter uma vida bivocacional, né? Ter a vocação para a igreja, para os negócios, ou para... Na real é univocacional, porque a vocação é para a vida. Eu não posso... porque na igreja, se eu errar, eu vou pedir perdão para o irmão. Mas na rua, não. Errado, cara. Porque quem me justifica é Cristo. Quem me levanta, quem me derruba, quem me coloca na posição que eu tô, quem me dá um espaço de uma produtora como esse aqui, cara, é Cristo. Não é meu mérito, é minha obediência, talvez. Mas obediência não é mérito, obediência é obrigação. Então, cara, quem levanta, quem derruba, quem abate, quem honra, é Cristo, cara. Se a gente é instrumento, a gente é privilégio. E que glória a Deus que o privilégio que eu estou tendo não é o mesmo de Paulo. Porque eu não sei se eu aguentaria. O privilégio de Paulo foi apanhar. Foi por 3 vezes tomar 39 vezes, 39 chibatadas. Exatamente. Esse era o privilégio que o cara, ele entendia como privilégio. Meu privilégio é estar num bom lugar, cercado de boas pessoas, podendo dar uma boa condição financeira à minha família, podendo dar um bom... Cara... Puxa vida. Se eu entender obediência, eu vou falar como Paulo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Se a vida de Cristo está me proporcionando isso, maravilhoso. Mas se a vida de Cristo fizer como os missionários moravianos que se venderam como escravos para poder pregar o evangelho, e eu tiver obediência e fé suficiente para viver assim, então eu também vou estar vivendo aquilo que é sucesso, que é um privilégio, acabou. É doido falar isso, mas é verdadeiro. Estou até com medo depois dessa minha declaração do que pode acontecer, né? As provas que Deus pode me dar no caminho, mas a realidade é que se tiver algum tipo de problema, a gente liga para os irmãos e fala, cara, me ajuda a ter fé, porque agora ele está provando. Jota, eu já quero deixar agendado aqui mais papos. Podemos ter, com certeza, temos muito mais pautas para tocar. Mas eu quero te agradecer. Eu tenho absoluta certeza que o seu
a sua participação aqui, os seus relatos edificaram a vida de muitas pessoas que nos ouviram e que assistiram a esse conteúdo e outras que assistirão ainda. Que o Senhor continue te dando muitas oportunidades de testemunhar do amor de Cristo, de testemunhar sobre Jesus, aonde quer que você esteja, no exercício da sua profissão, na sua vida familiar, e que você continue sendo essa referência, esse referencial do reino, aonde quer que você esteja. Muito obrigado por esse tempo aqui, por contar, inclusive, o seu testemunho pessoal de vida, no que diz respeito à questão da drogadição, por se colocar vulnerável aqui e contar essa história. Tenho certeza que edificou a vida de muitos aqui, e eu quero que você termine aqui, como você deu uma saudação no início, e agora que você deu o seu recado final a quem nos acompanhou até agora. Dani, você falou uma coisa da vulnerabilidade. A exposição dos nossos problemas é algo que não é simples, né? Expor as minhas falhas, expor os meus pecados não é simples. Mas o primeiro passo, dentro daquela nossa conversa inicial sobre os programas de acompanhamento, os grupos de ajuda para dependência química, o primeiro passo para você se livrar de um problema é reconhecer que você tem esse problema. Então, o primeiro passo para você se livrar da dependência química é reconhecer que você é um dependente químico. O primeiro passo para você ter uma vida profissional bem-sucedida é você reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas necessidades de aprendizado. Eu tive um momento da minha vida que eu tive que reconhecer muitos erros. Muitos. Já depois de uma caminhada cristã, eu falei, cara, como assim eu vivi dessa forma até aqui? Como assim eu fiz isso até agora? Como é que eu vou mudar essa situação? E aí eu entendi que, conhecendo a verdade me liberta. A verdade é Cristo, sim, mas em algum momento a gente precisa se conhecer e conhecer a nossa verdade, para que a verdade de Cristo nos liberte. Porque aí você reconhece, você confia que Deus pode mudar e você entrega a tua mudança para Ele, obedecendo, reparando erros, cumprindo os passos, para que então você possa ajudar outras pessoas a serem transformadas. Então eu estou aqui nessa minha reflexão final, né, querendo fazer com que quem estiver nos assistindo pare para pensar e olhar para si. Cara, quando Paulo fala que morrer é lucro, viver é Cristo, ou quando a palavra fala, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, essa vida que eu vivo por fé, por meio daquele que me chamou, né? Essa vida, acho que eu confundi os versículos e misturei. Você que é o cara muito bom nisso, me ajuda. Mas quando eu falo que a vida que eu vivo é Cristo que vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu preciso entender que se não sou mais eu não posso ter mais o meu orgulho, eu não posso ter mais as minhas vontades. Então, dar testemunho dos meus erros e de como eu fui transformado, isso glorifica a Deus e envergonha ao diabo. E, cara, a gente não tem nada com o diabo, a gente tem que glorificar a Deus na nossa vida. Então, dar testemunho de algo que vergonhoso, falei aqui sobre masturbação, pornografia, visão sexual, cara, isso é vergonhoso para o homem, é vergonhoso, mas eu não tenho vergonha, porque a minha vergonha ele levou no meu lugar. Então, entender que quem confessa e dá alcança a misericórdia. E se eu reconheço a minha verdade é que eu sou mentiroso, a minha verdade é que eu sou manipulador, a minha verdade é que eu dou um truque no meu trabalho, cara, a minha verdade é que eu sou um adúltero, eu não sei qual que é a verdade. A verdade de quem está nos assistindo. Cara, mas conhece essa verdade. A minha verdade é que eu sou um cara incrível, cara, que eu faço tudo certinho. Cara, reconhece essa verdade, porque se você reconhece que você é um cara certinho, você não vai voltar para trás, você não vai vacilar, cara, tá tudo bem, reconhece a tua verdade, porque é a partir disso que você vai conseguir mostrar que Deus é amor,
Porque o amor do Pai não é te deixar do jeito que você está. O amor do Pai é te conduzir ao arrependimento, para que você seja transformado. Porque tem um versículo que eu falo muito. Cristo em mim é a esperança de glória. Então, para que Cristo viva em mim, eu preciso morrer, para que eu seja esperança de glória para alguém. E esse é o meu maior desejo, meu maior temor, é a minha maior vontade. Eu saio de casa falando, cara, Cristo em mim seja experiência de glória, e que hoje eu possa ser a influência positiva na vida de alguém. Que alguém, ao ter contato comigo, seja transformado de alguma forma. Seja uma pessoa que estava triste, teve um sorriso, seja que foi confrontado, seja que encontrou Jesus, cara, não sei. Eu já tive situações de estar fotografando e a pessoa fala assim, cara, você está fotografando, eu estou vendo atrás de você uma luz, uma pessoa X, nada de pentecostal, visionária, religiosa, pelo contrário, maçom. Cara, tá vindo uma luz em você. Eu falei, é o flash que tá aqui atrás. Não, mas o flash tava ali na frente. Não é o flash. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, não, tô vendo um negócio, você brilha, e é a hora que você coloca a cara atrás da câmera. Aí eu falo, cara, deixa eu te contar. É porque Cristo em mim é a esperança de glória. E eu peço para que a luz dele brilhe em mim, para que os homens possam ver que ele é bom. Então, a minha vida profissional tem sido missional, porque, na verdade, eu tenho permitido que Cristo em mim seja a esperança da glória. Eu nem tenha permitido tanto, mas eu tenho o desejo de permitir que Cristo em mim seja a esperança de glória. Então, que quem esteja assistindo possa fazer essa oração. Deus, me transforma num pequeno Cristo, para que Cristo em mim seja esperança de glória, que eu possa, de fato, ter relevância na vida de 1, de 10, de 1.000.000, eu não sei, de quantos o Senhor quiser, mas que eu não tenha só carisma, que eu tenha caráter, porque o caráter sustenta o carisma, o caráter sustenta a unção, e aí essa unção flui, e quem está ao redor é transformado, e principalmente, eu sou transformado, porque quando eu dou meu testemunho, eu lembro, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu lembro que o que eu passei, se eu tiver que passar de novo, eu posso, porque eu já passei, porque eu tenho testemunhos. A fé vem pelo ouvir, e o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, isso me edifica, me faz lembrar quem Ele é. E quem eu posso ser. Porque quem eu desejo ser, Ele sabe. Como terminar esse papo aqui agora? Eu já estava aqui segurando o choro. Aí você chora de fato? Ele é muito bom, Dani. Obrigado por Deus é muito bom, cara. É muito por essa bom. entrega genuína aqui. Obrigado pelo seu testemunho e que o Senhor continue cada vez mais, te habilitando, te capacitando para essa obra. E quero muito voltar a conversar contigo. Vamos falar sobre fotografia especificamente. A gente tem uma ação que realizamos em eventos juntos, que eu quero falar sobre isso, porque tem testemunhos incríveis, e eu vou deixar aqui só esse gostinho para quem está nos assistindo, para que acompanhem o nosso próximo bate-papo aqui. Mas que Deus te abençoe, a ti, Carol, Olívia, essa família bendita do Senhor, essa família missionária, que Ele continue te prosperar nos seus caminhos. E muito obrigado mesmo pela generosidade de compartilhar a sua história aqui conosco. Esse foi mais um Jesus na Cidade. Eu espero que esse episódio tenha te motivado, te inspirado a viver intencionalmente na missão de Deus, a ser um pequeno Cristo em todo o tempo, e dessa forma como o JP ou João Paulo Mubará deixou aqui registrado na sua fala, que você possa ser a esperança da glória onde quer que você esteja, em nome de Jesus, e que a luz de Cristo reflita através da sua vida, e dessa forma você estará sendo Jesus na cidade o tempo todo. Nos acompanhe, se inscreva no canal, divulgue
para os seus amigos, para as pessoas que você acha que precisam ter o contato com esse conteúdo. E eu peço que Deus te abençoe e até o próximo Jesus na Cidade. Tchau, tchau!